Em 1946, Akira Kurosawa co-dirigiu o filme Asuo Tsukuru Hitobito, Aqueles que Constroem o Amanhã, como parte do esforço de democratização do Japão pós-guerra. Numa reviravolta das complicadas relações políticas do mundo, uma das coisas que eles incentivaram era o estabelecimento de sindicatos no país, e esse filme era parte desse esforço, contando uma história elogiosa aos sindicatos trabalhistas, algo bastante irônico considerando o quanto o governo dos Estados Unidos perseguia, sabotava, desmontava e repelia sindicatos trabalhistas dentro do próprio país, principalmente nas décadas depois da guerra. Dentro das dinâmicas sociais do Japão, a ideia de trabalhadores se organizarem para desafiar os seus superiores em uma cultura de se abaixar a cabeça e acatar a hierarquia era algo extremamente subversivo e uma arma poderosa para desmontar as estruturas de poder que ali existiam e que poderiam se opor aos interesses yankees. O esforço para democratizar e ocidentalizar o Japão, empregado pelas forças ocupadoras lideradas pelo general MacArthur, tomaram conta dos meios de comunicação do país e passaram a ditar o que podia e não ser veiculado. E os roteiros de todos os filmes produzidos tinham que ser traduzidos para o inglês e aprovados pela autoridade dos Estados Unidos, para que eles pudessem usar o cinema também como uma arma de pacificação e controle do país. Apesar da sua participação nesse filme, o Kurosawa não só não acha ele grandes coisas, como nem sequer menciona o filme na sua biografia, como reconta Derek Dillon em um artigo para o site Draft House. O filme em si tinha sido feito mesmo no esquema de linha de montagem, com cada diretor dirigindo um pedaço para completar a obra mais rápido e soltar na cachola das audiências. É um filme que praticamente está perdido. Existe uma cópia empoeirada em algum canto dos estúdios da Toho, mas como ele nunca teve um lançamento oficial para VHS, DVD ou qualquer coisa, não se encontra em lugar nenhum. E não deve ser lá muito especial, mas acaba tendo aquela mística das obras perdidas, principalmente sendo co-dirigido por um dos mais lendários diretores de todos os tempos. E é mais um lembrete que deixar a preservação das mídias a cargo das empresas privadas é sempre um risco de que essas mídias sejam perdidas, já que não há interesse comercial em fazer o filme ver a luz do dia. No mesmo ano, o Kurosawa ia lançar ainda outro filme, Waga Seishun ni Kuinashi, Juventude Sem Arrependimentos. Um filme crítico do fascismo militarista japonês crescente na era que antecede a Segunda Guerra Mundial. Com exceção do filme mencionado anteriormente, foi o primeiro filme do Kurosawa que ele não escreveu, com o roteiro de Eijiro Hisaita, um escritor esquerdista que também fez o roteiro de alguns outros filmes do Kurosawa, como O Idiota, Céu e Inferno e Homem Mal Dorme Bem. O filme se passa em 1938 e foca em um grupo de universitários que celebra a liberdade, mas mostra logo a que veio com o elogio à liberdade dos ingênuos estudantes sendo interrompido por uma rajada de tiros. Yukie Yagihara é uma jovem mimada entregue aos requintes da vida moderna proporcionada pelo seu pai, um importante diretor da Universidade de Kyoto, onde ela e seus colegas estudam. Ela é interpretada por Setsuko Hara, que talvez seja mais famosa por seu papel em Tokyo Story, do Yasujiro Ozu. A Yukie é aquela típica personagem de classe média, alienada e ignorante, mas mais no sentido de ignorar mesmo os problemas do mundo. Em uma apreciação estética pelos símbolos da violência, Yukie chega a elogiar o som rítmico das metralhadoras que eles escutam, enquanto pula por aí, feito uma criança boba que canta uma ciranda. Mas seu êxtase juvenil é interrompido ao se deparar com o corpo de um soldado. Essa cena sintetiza muito bem o arco que a personagem vai ter ao longo do filme. Seus colegas mais próximos da universidade são Noge e Itokawa, que também acabam sendo seus pretendentes. O Itokawa parece ser um estudante um pouco mais pé no chão, com suas próprias ambições de uma vida confortável. Já o Noge, interpretado pelo Susumu Fujita, que volta para mais um papel principal nos filmes do Kurosawa. Apesar de não me parecer intencional, o Noge é quase uma caricatura de um herói idealista de esquerda. Ele é calmo, inteligente, politizado e não se intimida diante de um debate.
O filme é um pouco vago sobre quais são as suas posições políticas, mas está claro que o personagem se opõe ao governo fascista japonês da época e suas ambições bélicas e imperialistas. Nas conversas do dia a dia, a Yukie reclama que o Nogi é chato pra caralho com esses papos de esquerdista. E ele não para de falar do incidente da Manchúria de 1931. Nesse incidente, os militares japoneses sabotaram os trilhos de um trem deles mesmos com uma bomba, para então acusarem os chineses do atentado e invadir a região da Manchúria com o exército imperial japonês. Meio como se o seu irmão pegasse a sua mão e desse um soco com ela na própria cara, para depois justificar que ele ia te encher de porrada. O Japão, cheio de si, agrandado pela vitória sobre a Rússia algumas décadas antes, queria ter o seu próprio império, aprendendo com os europeus e os americanos que era muito lucrativo invadir e subjugar outros povos para usar os seus recursos e acelerar seu processo de industrialização. Mas sabendo também que, para fazer isso, precisava de alguma desculpa. Foi uma farsa tão patética que, exposta pouco tempo depois, levou à saída do Japão da Liga das Nações, seu isolamento do resto do mundo, e consequentemente seria um dos fatores que levaria a sua participação do lado do eixo na Segunda Guerra Mundial, apesar de ter estado do lado dos aliados na Primeira Guerra. Entre debates chatos de diretório acadêmico e melodias de piano, dois caminhos se abrem diante de Yukie: buscar uma vida pacífica com o chato do Itokawa, ou uma vida turbulenta, cheia de emoção, como andar de mototáxi ao lado do subversivo Nogi. O Itokawa abandona a vida dos protestos antifascistas por medo de ser expulso da faculdade e é taxado de traidor por seus pares. Só que ele resolveu tirar o dele da reta por apelos da sua mãe, que diz que não tem mais ninguém e que precisa que ele cuide dela. E além disso, tem outras coisas e ela não dorme enquanto ele não chegar. Já o Nogi, servo dos seus ideais, continua confrontando o governo ao longo dos anos, mesmo sob o risco de que ele acabe tendo que se matar com 32 tiros nas costas. E também correndo o risco que as pessoas próximas a ele sofram consequências talvez piores que a própria morte. O Itokawa se casa, tem filho, segue uma vida tranquila, e a Yukie sai de casa para trabalhar em Tóquio, onde se reencontra com o Nogi. Dessa vez, o empuxo do destino é forte, os dois se casam e são felizes, mas paira sobre o relacionamento deles a sombra sinistra do destino que Nogi pode ter. É aquilo, se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer, mas depois de um ano não vindo... A figura em quem o personagem do Nogi foi inspirado, Hotsumi Ozaki, foi um jornalista comunista especializado na China, país pelo qual tinha um grande fascínio. Ele era também um dos assessores do primeiro-ministro nesses assuntos e, mais notavelmente, um espião soviético enforcado por traição. Outro personagem inspirado em uma figura real é o pai da Yukie, que no princípio do filme se opõe às ideias radicais do Nogi, mas com o desenrolar da história passa a respeitá-lo. O professor Yagihara é baseado em um professor que foi expulso da Universidade de Kyoto, causando o protesto de vários estudantes, como explica o texto de abertura do filme. Assim como a sua contrapartida histórica, Nogi é capturado e morto na cadeia, e a pobre Yukie é arrastada para ser interrogada pelos milicos. Na prisão, eles jogam sal na ferida, mostrando uma transmissão de rádio que anuncia triunfalmente o ataque de Pearl Harbor e a entrada do Japão na guerra, para esfregar na cara dela que a luta do Nogi foi em vão. Aí, entramos na terceira parte do filme, passando pela juventude dos personagens e sua tragédia. A Yukie resolve ir pro campo morar com os pais do Nogi, onde descobre que ali eles são constantemente atacados e assediados pelos camponeses à sua volta. A mãe de Nogi só pode sair de casa à noite por medo dos ataques constantes dos vizinhos, capturados pela ideologia fascista da guerra, acusando-os de traidores e espiões. Os pais de Nogi se recolhem e parecem ter vergonha do filho, um sentimento altamente corrosivo na sociedade japonesa. Em uma das grandes cenas simbólicas do filme, a Yukie chora em meio a risadas enquanto a câmera mostra apenas árvores e plantas, como se estivesse sendo observada por seus acusadores em todos os momentos, ainda que não os veja.
mas ela resiste e começa a sair durante o dia para trabalhar na plantação de arroz da família do seu marido assassinado pelos fascistas. Já o pai do Nogue nada diz e mal se move, estático, em choque. Apenas a sua mãe vai trabalhar no campo junto da Yukie, que passa por uma transformação drástica de menina mimada que só quer tocar piano para trabalhadora nobre do campo. Como em A Mais Bela, a mulher é a protagonista da força de trabalho e resistência. Entretanto, em A Mais Bela, as mulheres trabalhavam pelo esforço de guerra, o extremo oposto da Yukie, que agora defende os ideais anti-guerra do Nogue. Em A Mais Bela, a imagem que fica é de como o trabalho das mulheres nas fábricas, ainda que representado como um nobre esforço de auto-sacrifício, destrói a vida daquelas mulheres, enquanto a Yukie, que passa por uma rotina também árdua de trabalho, tem o seu momento de triunfo ao ver a plantação de arroz completa junto da mãe de Nogue, mas esse momento de triunfo é imediatamente desfeito com a plantação arruinada pelos vizinhos. As duas não desistem e até mesmo o pai de Nogue quebra seu silêncio ao ver aquela injustiça. A frase que marca essa última parte do filme é que o tempo vai mostrar quem estava certo. Afinal de contas, em poucos anos do seu envolvimento na guerra, o Japão era recompensado com cerca de 3 milhões de mortos entre civis e militares. A Yukie, que foi de pessoa despolitizada a uma figura que resiste aos ataques de pessoas tomadas pela ideologia fascista, talvez represente um ideal do próprio país que deveria resistir ao fascismo, apesar da guerra e dos militares no poder. Ela encerra o filme feliz em um Japão pós-guerra, em que as convicções de Nogue em seu esforço antimilitaristas estavam corretas. Mas a realidade era diferente. Derrotado o exército japonês, era a vez do exército dos Estados Unidos tomarem conta do país. The United States Army has come to know Japan well in recent years. In war, in occupation, and finally in partnership. O tema do filme crítico ao militarismo e fascismo japonês pré-guerra foi facilmente aprovado pela censura americana. Assim, Juventude Sem Arrependimentos não era um filme tão diferente de Aqueles que Constroem o Amanhã, o tal filme perdido do Kurosawa, em termos da sua utilidade para as forças ocupadoras. É um episódio que, para além das telas, também demonstra como os Estados Unidos estavam desde sempre dispostos a usar quaisquer armas para alcançar seus objetivos, inclusive disseminando um filme que enaltece agentes subversivos comunistas. Enquanto eles incentivavam essas mensagens no Japão, que ocupava dentro do próprio país, o governo dos Estados Unidos iria, poucos anos depois, empreender uma caça às bruxas com o macartismo, que perseguia qualquer pessoa suspeita de defender ideais comunistas dentre acadêmicos, intelectuais, artistas, diretores e roteiristas de cinema. Mesmo o principal autor da bomba atômica foi perseguido depois da guerra por ligações com comunistas, como retratado no filme Oppenheimer. Na lista do macartismo, você encontrava pessoas como o roteirista Dalton Trumbo, interpretado em uma cinebiografia por Bryan Cranston em 2015. Trumbo, que havia sido preso e impedido de trabalhar em Hollywood, escreveu filmes sob pseudônimos ou que seriam creditados a coautores, como Arenas Sangrentas, de 56, e A Princesa e o Plebeu, de 53, ambos recebendo o Oscar por seus roteiros, e que obviamente ele não podia receber. I have a daughter, 13 years old. I've been blacklisted since she was 3. She's known the title of every motion picture I've written in this study, and she's kept that title secret. She's been a soldier. When her friends say to her, as children do, my father does so-and-so, what does your father do? This has confronted her with a very real problem. It confronts her with the problem, and has since she was 3, who her father really is, and what her father really does. I think I will give this Oscar, if I get it, to that girl. I think I will tell her, well, here is one secret you no longer need to be burdened with. I'll tell her we have our names back again. Em sua biografia, o Kurosawa conta como durante a exibição do filme para os censores dos Estados Unidos ele estava tenso enquanto eles conversavam entre si.
Durante a exibição, o diretor se sentiu tomado por um sentimento de fracasso, principalmente porque o roteiro do filme teve que ser reescrito a mando de um comitê estabelecido pelos sindicalistas da Toho, que haviam acabado de tomar o controle da empresa. O motivo para pedirem que o roteiro fosse refeito era estúpido. Eles tinham acabado de aprovar o roteiro de outro filme que se parecia com o dele. Kurosawa lamenta que teve que modificar forçosamente o roteiro do filme e, no fim das contas, não por causa dos censores da ocupação, mas sim a pedido do próprio estúdio, que depois reconheceu o erro e se desculpou por isso. Eu desconfio que o que fez com que o filme do Kurosawa tenha sido aprovado com louvor pelos censores é o quão vagos são os ideais políticos de Nogue. Apesar de ser chamado de esquerdista pela Yukie, o filme não mostra quais são as suas atividades subversivas, ou o conteúdo que ele produz para se opor à guerra, ou sequer quem são as figuras no poder a que ele se opõe, dando mais atenção aos desdobramentos e consequências disso no âmbito pessoal dos personagens. Talvez teria sido um filme mais problemático se o Nogue estivesse abertamente pregando o comunismo, ou criticando todas as formas de imperialismo para além da japonesa. The communists here are not strong, but they are noisy. They have tried to undermine Japan's security by promoting hatred of Americans. Their campaign has harvested violence, bitter demonstrations of mob passion whose purpose was to drive a wedge between the Japanese and American peoples. But in spite of the most serious efforts of the communists, Japan's ties with the United States remain strong. Those ties, made of respect and trust and cooperation, started building immediately in the occupation, when the Japanese first met the American forces and learned their purpose. They found that instead of coming as conquering masters to their homeland, the Americans came instead as friends.